A nossa história de hoje desembarca no Pantanal. Em Corumbá, uma mulher vestida de noiva morre em um acidente trágico, minutos antes de entrar na igreja. Depois disso, indignada pelo fato de não ter casado, a mulher sempre volta depois das 10 da noite, numa estrada que liga Ladário a Corumbá, Corumbá a Ladário. Muitas pessoas no Pantanal afirmam que depois das 10 da noite, uma figura misteriosa aparece. É a noivinha de Corumbá e de Ladário, reportagem Cona Quadrada. Lendas urbanas são pequenas histórias conhecidas do povo que são espalhadas via oral e nos tempos modernos até por e-mails e redes sociais. Esta que nós vamos contar agora é uma lenda de Corumbá, de uma mulher que estava prestes a se casar e que acabou sofrendo um acidente fatal na estrada Corumbá-Ladário. Nós estamos na Avenida Rio Branco, a estrada que liga os municípios de Corumbá e Ladário, duas cidades na fronteira oeste do Brasil. Apenas 4 quilômetros é a distância entre essas duas cidades. Aqui deste lado nós temos uma gigantesca fábrica de cimento e já do outro lado o nosso magnífico Pantanal. Nessa rodovia, uma rodovia aparentemente normal, passam por aqui mais de 1000 carros, mais de 1000 veículos diariamente. Isso durante o dia. Só que à noite as regras mudam. Dos anos 1980, 1990, existem histórias que relatam que neste ponto aparecia uma mulher de branco, ou como ela era chamada na época, a noivinha. Ela aparecia e aterrorizava os motoristas que passavam por esse ponto a partir das 10 da noite. Existem relatos de acidentes provocados porque ela aparecia no meio do carro, saía do nada. E as pessoas se apavoravam, perdiam o controle, batiam o carro nas árvores que tinham no canteiro central, ou simplesmente tinha gente que até desmaiava ao volante. Pouca gente gosta de falar sobre esse caso. Nós conseguimos alguns depoimentos, mas o que mais me surpreendeu é que dentro da minha família, o pai e o irmão da minha esposa viveram uma experiência com a noivinha. Meu nome é Marcelo, eu vou falar aqui um pouco do que ocorreu comigo no ano de 1995, quando eu trabalhava na cidade de Corumbá e estava voltando para minha casa por volta de meia-noite. Eu morava na cidade de Ladário e no trajeto entre Corumbá e Ladário, passando em frente ao Cimento Itaú, quase em frente à última casa, onde os funcionários, é uma casa que estava abandonada, quando de repente ao longe assim eu vi um vulto branco. E estava uma noite muito escura, naquela região não tinha iluminação de poste, e deu para perceber quando foi chegando próximo que estava um véu esvoaçante, e eu achei que fosse alguém vestido de noiva. E quando o carro foi se aproximando um pouco mais, de repente essa pessoa se jogou na frente do carro e eu pisei no freio, desviei, puxando totalmente para a direita e achei que fosse alguém. Quando eu pulei para trás, que eu não vi ninguém, vi mais ninguém na parte de trás, eu dei para um lado para o outro, diminuí o carro e não tinha visto ninguém. Então eu deduzi
que era tão falada na época, a mulher de branco. E consegui chegar até então na casa da minha namorada na época, quando eu bati na porta, e ela me falou que quando ela abriu a porta eu estava com o meu cabelo todo em pé, arrepiado. Já não tem muito, mas na época tinha um pouquinho mais. Eu tinha ido a Corumbá, como ia quase todos os dias, eu, minha mulher, meu casal de amigos, comer um lanche. E na volta, por volta de 11 e pouco, nós voltamos. Eu voltava para casa. E quando eu estava chegando perto da ponte da Itaú, onde tinha as casas dos funcionários da Itaú, a mulher falou para mim: cuidado que tem uma pessoa querendo atravessar ali. Eu realmente não vi. Quando eu percebi, eu tinha um Opala, um caravana na época. Quando eu percebi, foi uma pessoa de branco, vestido de noiva, parece que passou dentro do capô do carro. Eu não freei, eu não buzinei, eu não gritei, eu não vi nada. Só que depois eu olhei pelo retrovisor e não vi mais ninguém. E na mesma hora eu vi um carro de ladário, farol aceso, também não viu nada. Eu não sei o que aconteceu, mas a verdade é essa. Não foi difícil encontrar pessoas que conhecem a história da mulher que aparecia e assustava motoristas que passavam pela região onde ela morreu. Segundo a lenda, ela e o noivo eram apaixonados e iriam se casar numa igreja de Corumbá. Mas no caminho, ela sofreu um acidente e perdeu a vida. O noivo só foi avisado 1 hora depois, quando estava no altar, do acontecimento trágico. Inconformado, o homem praticamente todos os dias ia ao local do acidente e pedia para a amada voltar. Ela então passou a aparecer, não somente para ele, mas para várias pessoas que passavam pelo local. Nós fomos parando as pessoas que fazem caminhada nesse horário na Avenida Rio Branco, perguntando se elas conhecem a história. E várias nos confirmaram que tinham relatos de aparições dessa misteriosa mulher de branco, dessa misteriosa noivinha. Como é que é o seu caso, que você tem o conhecimento dessas aparições, Jussiara? Bom, eu sei do caso que um amigo meu, muito chegado, me falou. Que ele foi numa festa lá em Ladário, na volta dele já madrugada, altas horas já da madrugada, quando ele passou por aqui, justamente aqui nessa divisa dessa rua com a outra aqui, quando ele olha para trás, a noiva está sentada lá atrás. Ele tomou o maior susto, mas ele já de fogo, bêbado, ele começou a rir e não ligou. Ele foi embora e ela acompanhou eles até quase chegando lá no centro da cidade, aí sumiu. De alguma vez você já ouviu falar dessa mulher de branco ou essa noivinha que aparecia por aqui? Ouvi falar, eu já ouvi muito. Inclusive até a minha mãe, a minha avó me falavam muito dessa história dela, né? Que era uma mulher que sempre parecia vindo de Ladário para cá. Você faz caminhada aqui todos os dias, mas não à noite. Normalmente ela aparecia à noite. Você tem medo? Não, não é não. É que geralmente o meu serviço tem dia só que eu estou de folga que eu tenho essa oportunidade de fazer essa caminhada durante o dia. Mas do restante é só mesmo depois das 6 que eu... Aí nesse horário eu já não faço mais. Conhece alguém que já teria visto essa mulher por aqui? Já, conheço bastante gente que já ouviu falar também disso daí e sempre fala dessa mesma história dela. O que aconteceria se você tomasse um susto de noite e aparecesse uma mulher vestida de noiva? Olha, eu não sei qual que seria a minha reação não, mas espero não encontrar, né? Fazer a caminhadinha durante o dia mesmo. Quase meia-noite. Estamos no ponto onde a noivinha ou mulher de branco costumava aparecer. E misteriosamente o nosso microfone parou de funcionar. Nós estamos utilizando o microfone da câmera. O fato é que a noivinha foi vista nas décadas de 1980 e 90, neste ponto, por mais de 15 anos. Ela só deixou de aparecer quando o noivo que ela tinha também faleceu, quase 2 décadas depois de um casamento que não se concretizou. Parece que a noivinha encontrou
o caminho da paz. Olha, tirando aí a parte, né, do Chicão, eu tava comentando nos bastidores que eu fui a Corumbá há um tempo e eu me hospedei num hotel que fica às margens do Rio Paraguai, entre Ladário e Corumbá. Rapaz, eu não dormia nada. Eu não dormia nada. E aí o pessoal falava, Rodrigão, vamos... Aí eu fui numa festa depois, né, aí eu tinha que voltar lá pelas 2, 3 da madrugada. Quem disse que eu queria passar por lá? Mas nananina, não. Corumbá, obrigado pela grande audiência. Obrigado aí pelo Ladário também, aos ladarenses pela grande audiência.